Rádio França Internacional. Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Hoje é terça-feira, dia do nosso Magazine Ciência, da autoria de Guilherme Monteiro, mas já de imediato a reportagem de Lígia Anjos. Reportagem. No mural da Escola Secundária de Achada Grande Frente, na cidade da Praia, em Cabo Verde, encontramos um retrato de Amílcar Cabral. A obra do artista português Vilse chama a atenção não só por ser da figura de Amílcar Cabral, mas pela dimensão e técnica usada pelo autor português. Bruna Melo tem 15 anos e todos os dias passa à frente deste mural. Amílcar Cabral. Quando vocês falam Amílcar Cabral, eu lembro um herói. Primeiramente eu lembro Cabo Verde, nosso país. Amílcar Cabral, o rosto do nosso país. O herói, é através dele que somos o que somos hoje. Amílcar Cabral, temos muito a falar sobre ele. Além de herói. Além de herói. É esperança, é história, é política, é engajamento? Tudo. É esperança, história, política, economia, tudo. Onde é que aprendeste a história de Amílcar Cabral? Na escola, em casa, com a família, com os amigos? Na escola, principalmente, tivemos algumas aulas sobre Amílcar Cabral. Principalmente no janeiro sempre aprendemos muito, relembramos a história dele e do nosso país. Por que janeiro? Porque acho que é no dia 20, dia de Heróis Nacionais, então ele é o primeiro que falamos sobre ele. Sempre aprendemos sobre ele, falamos sobre ele, porque ele é o nosso herói. Bruna e Ricardo, que também ele tem 15 anos, participam nas atividades em torno da figura de Amílcar Cabral, organizadas pela Associação Pelourinho. São marchas, debates, encontros com antigos combatentes. Amílcar Cabral se representa como um dos maiores líderes da independência de Cabo Verde e Guiné, e ele era considerado um dos maiores pensadores do mundo. Nasceste num país independente. Qual é o legado de Amílcar Cabral na tua vida? Bom, ele era considerado o maior porque ele nos libertou da colônia. Para não pensar, para depois para não agir mais direito. O que é que significa pensar para melhor agir para ti? Devemos pensar nos atos que temos para depois colocar em prática. O que é que aqui na associação fazem em torno de Amílcar Cabral? Bom, mais ou menos nos dias dos heróis fazem algo aqui para representá-lo. E é isso. Fazemos marcha para representá-lo e conversamos com os colegas dele da independência. Para o presidente da Associação Pelourinho, Zanildo Moreno, a jovem geração deve apropriar-se de ideias e pensamentos do herói da independência de Cabo Verde. Bom, aqui fazemos atividades sobre Amílcar Cabral porque ele é o patrono da nossa associação. Temos ele como a imagem que nos guia para o nosso dia a dia e também levamos o lema do Amílcar Cabral, pensar para melhor agir, é um dos lemas dele, e a criança é a flor da revolução. Trabalhamos com as crianças tentando fazer a revolução através destas crianças, como Amílcar Cabral tinha dito e deixou para nós, então estamos a fazer isso. Das atividades que realizamos anualmente temos fixo a Marcha Cabral, que já se encontra na sua 10ª edição, que vai ser realizada no 20 de janeiro de 2022. Temos o dia do nascimento de Amílcar Cabral, que é no dia 12 de setembro. Fazemos debates com os antigos combatentes. Fazemos também aulas com as crianças sobre os heróis nacionais, não só sobre Amílcar Cabral, porque não foi somente ele que lutou pela libertação, mas sim temos as mulheres que foram esquecidas, que quase ficam escondidas por causa do sexo e da sociedade que temos. Então nós estamos tentando levar às nossas crianças a real história sobre Amílcar Cabral e sobre a luta de libertação de Cabo Verde. Quais é que são as atividades então para lembrar que as mulheres também tiveram um papel importante? Bom, na Marcha Cabral teve um ano há 2 anos que fazemos a marcha com uma imagem feminina. No ano passado fizemos com a Titina Silá. Até fizemos uma figura dela aqui em Achada Grande, é quase do mesmo tamanho que a figura do Amílcar Cabral.
Quem é? A Titina Silá foi uma das combatentes da liberdade da pátria, foi uma mulher guerreira, ela esteve no campo de batalha juntamente com Amílcar Cabral e os outros. E era jovem também, sim, era jovem. E porquê que foi esquecida? Porque a história cabo-verdiana é contada de uma forma machista. Se conta o homem na frente e não as mulheres que estiveram na frente. Temos várias histórias em Cabo Verde que tivemos mulheres na frente, mas as histórias não são contadas como na real aconteceu. Se conta que o homem fez a revolução, mas nós sabemos que a mulher também participou e na maioria das vezes teve o papel de liderança nessas revoluções. É difícil atrair a atenção dos jovens para as questões da história de Cabo Verde? É meio complicado de chamar a atenção dos jovens para a nossa história. Por quê? Agora, com o neocolonialismo, estamos a ter a globalização, então o pessoal está muito preocupado com a moda de agora e não se lembrar das histórias do passado. E isso acaba a ser um pouco complicado, mas com as crianças já é muito mais fácil. Por isso, nós no Pelourinho trabalhamos as crianças e os jovens que querem ser trabalhados vão vir, mas as crianças que já têm o interesse, têm a mente mais aberta para aprender isso, e nós estamos a trabalhar com eles, porque os jovens já, por exemplo, na minha idade é mais complicado, tenho 24 anos, é complicado colocar na cabeça de uma pessoa a real história, porque na escola também a história é contada de uma forma distorcida, porque se conta que o Amílcar Cabral foi o herói, a única coisa que se ensina na escola é que o Amílcar Cabral foi herói. E nasceu 12 de setembro, morreu 20 de janeiro, nasceu na Guiné, formou-se em agronomia em Portugal e já está. Você pergunta para uma criança quem é Amílcar Cabral, é herói do nosso povo e mais nada. Mas tipo, aqui no Pelourinho estamos tentando ensinar às crianças e os jovens que o Amílcar Cabral não foi somente... Nós não vamos idolatrar o Amílcar Cabral, não vamos fazer dele um Deus, mas mostrar as virtudes dele para as nossas crianças, porque temos um dos maiores pensadores do mundo, é cabo-verdiano, e isso temos que nos orgulhar mesmo por causa desse prémio ou algo que nos engrandece muito. Falaste da transformação e neste momento vivemos num momento de transformação onde estamos a tentar revisitar a história com outro olhar e surge esta questão, nomeadamente com as questões das estátuas, do nome das ruas. É preciso olhar e ter novas perspectivas sobre o nosso passado e o passado de Cabo Verde. Sim, devemos ter uma outra visão sobre o nosso passado, porque praticamente o nosso passado já está meio que escondido ou apagado. Porque temos as histórias que conhecemos sobre o colonialismo em Cabo Verde, é uma história romântica. Foi contada, virou romance, e não se conta que teve estupros, que teve maus tratos, que tudo foi construído através dos escravos. Temos, por exemplo, uma vez fui com uma criança à Cidade Velha para visitarmos o Forte Real. E a criança me perguntou se lá foi construído com uma máquina, porque parecia que foram máquinas que construíram lá. Mas... No século XV. Sim, no século XV, imagina as máquinas eram quem? E quando eu contei a real história, disse não, eram os negros que carregavam a pedra nas costas ou num carrinho e levavam lá para cima para construir e ficaram meio boquiabertos, porque a real história que se conta é que chegaram os colonizadores, trouxeram os escravos, teve um romance onde surgiram os cabo-verdianos através de um encantamento, tipo de uma relação que não foi nem bem assim. Temos as estátuas agora. Por exemplo, as estátuas dos colonialistas estão bem mais situadas do que os dos combatentes. Por exemplo? Temos a estátua de Alexandre Albuquerque no platô e temos a estátua de Amílcar Cabral que fica lá no... Praticamente, como disse uma senhora, temos uma estátua do colonialista em cima do... E o Amílcar Cabral está perto do lixo. Dizem que o Alexandre Albuquerque está de olho para a Assembleia e o Amílcar Cabral de olho no cemitério. E isso é uma forma de mostrar, porque o Amílcar Cabral está num lugar que não é dele. Para mim, no meu ponto de vista, o Amílcar Cabral devia estar então no platô, numa praça com mais visibilidade. Isso vai mudar? Sim, deve mudar mesmo, porque praticamente eu não estou muito contente com a real situação. E a maior parte das pessoas também? Uma boa parte da população não está contente, mas há uma elite que controla isso e não é muito fácil tirar isso. Temos até o caso do crioulo, que queremos que crioulo seja a língua oficial de Cabo Verde, porque a língua falada pelos cabo-verdianos é o crioulo. O português, você encontra uma pessoa que não sabe nem falar nada em português. Todo cabo-verdiano sabe falar crioulo.
O PAICV do presidente cabo-verdiano José Maria Neves nasceu da separação do histórico Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, fundado por Amílcar Cabral. Herói de luta contra a colonização portuguesa, nasceu na Guiné-Bissau antes de ir viver para Cabo Verde com a família, onde deixou uma herança incontornável.